Estamos começando mais um Profissionalizando. Então, o convidado de hoje é uma pessoa muito especial, em particular para mim, que é o meu sogro, Laureno Cardoso. E já vou começar, pedindo para o senhor se apresentar, falar o seu nome, sua profissão. Pode começar. Bom, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Laureno Marques Cardoso. Eu sou policial militar, sou tenente da reserva da Polícia Militar. Para quem não sabe, tenente da reserva é quase o mesmo que aposentado, né? Na realidade, quando nós fechamos o tempo que pedimos a reserva, a gente fica durante 5 anos na reserva. Durante esses 5 anos, eu posso ser chamado a qualquer momento. Dificilmente vão me chamar, mas se precisar vão me chamar, né? Então, durante 5 anos, eu estou na reserva. Depois, passado esses 5 anos, aí sim, eu sou aposentado. Mas eu gostaria de deixar um texto bíblico para nós darmos início. No Salmos 127, o primeiro versículo, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Gostaria de deixar este versículo para estes jovens que aqui estão e que, quem sabe, vão assistir. Este versículo, que tudo deve ser baseado no Senhor. A nossa vida deve ser baseada, deve ser sempre confiada nas mãos do Senhor, porque se Ele não nos guardar, nós não podemos sozinho nos guardar. É isso. Amém. Eu já conheço um pouco da sua história, mas eu vou pedir para o senhor começar a contar da parte de onde o senhor nasceu, que o senhor não nasceu aqui, né? O senhor pode contar daí o lugar que o senhor nasceu, como foi a sua infância, seu crescimento, se o senhor teve alguma noção de que faculdade o senhor queria fazer, qual a profissão, como era na sua época, se foi muito difícil para conseguir um emprego estável, como o senhor conquistou a sua família, como conheceu a sua esposa. Bem, eu nasci em torno de mais de 300 quilômetros daqui, onde eu nasci, né? Eu nasci na cidade de São Pedro do Sul. São Pedro do Sul fica adiante de Santa Maria. E eu morava não na cidade, ainda morava no interior, morava para fora, né? Em torno de 12, 15 quilômetros para fora desta cidade de São Pedro do Sul. Lá eu nasci, lá eu me criei até os meus 18 para 19 anos, né? Eu me criei lá. E quando eu, adolescente, até a minha adolescência, eu pensava em ficar lá, viver lá, trabalhar lá. Meu pai tem uma propriedade de terra lá, né? E eu pensava que a minha vida ia ser ali também. Depois eu já passei a ter um certo gosto pela carreira militar, né? Ou por motorista de caminhão. São duas profissões que, quando eu adolescente ali, né, eu comecei a desejar, né, e a gostar, né. Mas passou o seu tempo, chegou o ano de eu ir para o exército, daí eu fui para o exército, né, fiquei 1 ano e 3 dias no exército e depois retornei para aquela localidade lá que se chama Guaspi, que é interior de São Pedro do Sul, né. Retornei para aquele local e lá morei por mais 1 ano e pouco lá. Com seus pais nessa cidade ou sozinho? Não, lá eu morava com meus pais, lá fora, né? E quando eu servi, a minha morada era no exército daí, né? Mas quando o senhor disse que voltou pro interior Guaspi, voltei a morar com meus pais, né? morar com seus pais. Isso. Voltei a morar com ele lá. E aí, numa determinada noite, eu já tinha 21 anos de idade, eu estava dentro de uma cancha de bocha, jogando bocha, tinha passado o dia jogando futebol, e aí era 1 e pouco já da manhã, de domingo para segunda, né? Quando eu estava jogando bocha numa cancha de bocha ali, tomando cerveja e tudo, né? Quando eu ouvi uma voz
uma voz que falou comigo naquela ocasião, né? Falou eu ouvi aqui neste ouvido do lado direito, né? Aquela voz que me disse assim, quando eu fui para largar uma bocha, aquela voz me falou: sai deste lugar e vai embora. E eu fiquei assim, ué, que voz foi essa, né? Mas segui acompanhando aquela bocha que eu tinha acabado de largar, né? E quando eu cheguei no final, no fundo da cancha de bocha, tava ali mais uns 3 ou 4 amigos meus. E daí eu cheguei e disse para eles: tô indo embora amanhã. Eles riram de mim, todos eles riram de mim, né? Pois olha, no mesmo dia que eu disse, eu fui embora, saí de lá, né? Saí de lá, peguei o ônibus no meio-dia, vim para a cidade de São Pedro do Sul. E quando eu cheguei em São Pedro do Sul, eu pensei: eu acho que eu vou ir para Uruguaiana, vou ver se arrumo serviço para lá. Porque aquela voz que falou comigo me convenceu de uma maneira assim extraordinária, né? Isso que o senhor não era cristão, né? Nessa época o senhor não conhecia Jesus, nem os seus pais. Não conhecia Jesus. Ninguém da minha família era cristão, né? Eu tenho meu pai, minha mãe, e somos 3 irmãos e 3 irmãs. E ninguém conhecia a Jesus, ninguém conhecia o Evangelho, né? E ali começou aonde Deus começou a falar comigo, né? Na época eu não entendi que era Deus que havia falado comigo dentro daquela cancha de bocha. Na época eu não entendi, mas sei que aquela voz me convenceu. Me convenceu a sair, que aquilo era 1h15, 1h20 da manhã, e quando era 12h30, eu estava na parada pegando o ônibus para vir para a cidade. Aí cheguei na cidade e pensei: acho que vou ir para Uruguaiana. Que lá em Uruguaiana eu tinha uns conhecidos meus que trabalhavam lá, eu pensei: vou para lá, vou arrumar serviço lá também, trabalhar nas granjas de arroz, por lá, né? Mas no mesmo momento assim que o senhor ouviu a voz, o senhor foi para casa dos seus pais, pegou suas coisas e disse: tchau pai, tchau mãe, tô indo. Quando eu cheguei em casa, em torno de 2 horas, 2h30, dormi até às 7 horas da manhã. Quando eu levantei de manhã, às 7 horas da manhã, meu pai já estava tomando café. Aí eu fiz minha higiene pessoal, né? E sentei do lado dele, e daí eu disse para ele: ó pai, tô indo embora hoje. E ele ficou: mas como assim vai embora hoje? Não, tô indo embora. Para onde tu vai? Eu digo: certo eu não sei, mas acho que vou para Uruguaiana. Eu disse para ele: acho que vou para Uruguaiana, ver se arrumo serviço. Ele disse: tu que sabe, meu filho. Ele me disse assim: tu tem 21 anos, tu já é de maior, né? Então tu que sabe. Mas se tu quiser ficar aí, plantar, que a gente plantava soja, plantava milho, né? E ele disse: se tu quiser ficar aí, plantar para ti alguma lavoura, pode ficar. E eu disse: não, eu quero ir. Aquela voz me convenceu realmente, né? E daí meio-dia, meia hora, por aí eu peguei o ônibus para a cidade, cheguei na cidade e fui na rodoviária. Pensei: vamos ver que hora tem ônibus para ir para Uruguaiana. Aí cheguei na rodoviária, perguntei, só tinha ônibus para Uruguaiana à 00h30. Eu digo: é muito tempo, vai dar quase 12 horas para mim ficar aqui esperando, né? Eu digo: acho que eu não vou ficar esperando todo esse tempo aqui. Vou pegar o ônibus e vou para Santa Maria. Porque o ônibus saía de lá e depois passava de São Pedro do Sul para ir para Uruguaiana, né? Então eu pensei: eu vou pegar o ônibus, vou para Santa Maria, dou umas voltas por lá e depois eu saio de lá, né? Para ir para Uruguaiana. Aí peguei o ônibus, comprei passagem, peguei o ônibus para ir para Santa Maria. Quando o ônibus entra na cidade de Santa Maria, bem no primeiro posto de gasolina que tem na cidade, tinha uma parada e o ônibus parou ali para descer uma pessoa. Quando o ônibus parou para aquela pessoa descer, eu olhei para o posto e me veio na minha mente de eu descer ali para ver se eu não arrumava serviço. E eu me levantei na mesma hora, porque eu não podia esperar, né? Porque o ônibus já ia arrancar se eu esperasse. Daí eu levantei e desci, junto com aquela pessoa que desceu. Cheguei no posto e ali já tinha uma vaga de serviço, que foi a vaga aonde o proprietário do posto arrumou para mim, né? E não deu 2, 3 dias ali, eu já estava trabalhando, fiz alguns exames ali que ele pediu e já comecei a trabalhar, né? E não naquele posto, ele me mandou trabalhar no outro posto, que ele tinha 3 postos, ele me mandou trabalhar num dos outros postos dele, né? Aí trabalhei por 10 meses nesse outro posto. Depois de passado 10 meses, o proprietário me trouxe para trabalhar naquele posto ali. Aí quando eu estava trabalhando, isso foi no início de novembro, ele me trouxe para trabalhar naquele posto ali. Aí, quando foi dezembro, lá por dia 15 de dezembro, era umas 6 horas da tarde, mais ou menos, chegou um sargento da Brigada Militar ali, para abastecer, um sargento que eu não conhecia, né? Nunca tinha visto ele. Ele chegou ali e botou bem pouquinha gasolina na moto dele,
E depois que abasteceu, ele perguntou para mim, escuta aqui, tu não quer entrar para a brigada? Aí eu disse, não, não quero, não tenho interesse não. Ele disse, ó, tá aberta a inscrição, só que não é para Santa Maria, é para Charqueadas, diz ele assim. Eu disse, não, mas eu não quero, não me interesso, não estou interessado, eu disse assim para ele, né. Tá, ele foi embora. Aí só que ele disse assim, falta 3 dias para encerrar a inscrição, e foi embora. Aí no outro dia ele passa de novo, e daí colocou mais um pouquinho de gasolina e perguntou para mim, e aí, o que tu pensou? Não decidiu eu fazer a inscrição? Eu disse, não quero. Disse ele, olha, pensa bem, tem mais 2 dias. E foi embora. No outro dia ele volta de novo, né? Volta de novo, abasteceu mais um pouquinho de gasolina e perguntou para mim, e aí, cara, o que tu decidiu? Eu disse, olha, eu não quero brigada, não quero entrar para brigada. Ele disse, olha, só tem amanhã, pensa bem, amanhã é o último dia. E foi embora. Aí eu falei para um colega meu que trabalhava no posto, ele disse, esse sargento aí já é o 3º dia que ele passa aqui, insistindo para mim entrar para a brigada, mas eu não estou afim. Daí esse colega olhou para mim e disse assim, vamos fazer? Diz ele assim, eu estou afim de fazer, diz ele, vamos junto, amanhã lá fazer. Daí eu disse, tá, então vamos. Daí no outro dia nós fomos lá e se inscrevemos no último dia. Escrevemos no último dia, né? E no outro dia já seria a prova. Não tivemos mas nem um tempinho assim para estudar, né? Nem peguei o caderno, eu pensei, vou ter o quê? Menos de 24 horas para estudar, né? Não vou estudar. Fui lá, fiz as provas, graças a Deus passei, né? Passei e isso saiu o resultado, acho que já era dia 28, 29 de dezembro de 88, foi isso, né? Que saiu o resultado daí, né? Eu estava aprovado, né, já com todos os exames daí, não só a prova escrita, né, mas sim o exame médico, o exame físico, psicológico, estava aprovado, né, e com a minha apresentação em Rio Pardo para o dia 5 de janeiro de 89 para dar início no curso. Então foi no mesmo ano que o senhor foi para Santa Maria, é o mesmo ano que o senhor fez a prova da brigada. Exatamente. Parece até que foi o Espírito Santo, né? Que foi lá 3 vezes seguidas insistindo para o senhor fazer a prova e o senhor ainda passou sem ter estudado nada. Exatamente. E eu creio que foi um enviado do Espírito Santo lá. Eu creio que foi a mesma voz que falou comigo dentro daquela cancha de bocha, dizendo para mim sair de lá e ir embora. Eu creio que aquilo já era o Espírito Santo que veio falar no meu ouvido, né? E foi o mesmo que me impulsionou quando o ônibus parou naquela parada na frente do posto de gasolina para mim descer ali, para ver se eu arrumava o serviço. E aí foi o mesmo Espírito que enviou aquele sargento lá por 3 dias consecutivos até me convencer para mim fazer a inscrição, e onde fiz a prova e daí fui aprovado. E o senhor não conhecia esse sargento? Não conhecia ele. É um nome estranho. Não conhecia ele, e depois desse dia nunca mais vi ele. Nunca mais eu vi ele. Então, foi alguém que Deus enviou lá, né? Deus enviou lá. Aí, assim que o senhor foi aprovado, o senhor foi mandado primeiro para Rio Pardo ou já foi direto para Charqueadas? Não, fui para Rio Pardo, onde eu fiquei durante 7 meses fazendo curso lá em Rio Pardo, né? Fiz o curso lá durante 7 meses, né? Onde a gente fica num internato, lá onde tem aula de manhã, de tarde e até de noite, né? Inclusive, eu queria perguntar para o senhor se o senhor pudesse explicar essa parte da polícia, quando se passa, senta para o pessoal que estiver interessado em fazer o concurso da brigada, em saber como é que funciona depois que é aprovado. Se o senhor pudesse explicar as etapas, como funciona depois que passa, se tem que passar, quais os tipos de exames que se faz, se vai para uma determinada cidade, se tu pode escolher, se não pode, se tu fica 7 meses, se não me engano, você falou 7 meses de treinamento, né? Os tipos de treinamento, se tem que estudar direito, alguma coisa de Constituição. Sim. Depois de aprovado, né? É aprovado na prova intelectual, aí tu faz exame médico, depois faz exame físico e o exame psicológico, né? Psicotécnico, né? São essas fases. E sim, depois de tudo aprovado em todos, tu vai para um batalhão, escola, né? Para fazer o curso de aperfeiçoamento de soldado, né? Onde tu fica ali em torno de 7 a 9 meses, né? Estudando ali, onde tu tem várias disciplinas ali que tu estuda, né? Para
sair formado, né? Tá, mas aí, nesse tempo, tu pode ir visitar tua família ou tem que ficar ali o tempo todo? Não pode sair, nem, não pode receber visita? Tem um período, geralmente tem um período de internato, né? Que assim, leva às vezes de 45 dias, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? Que fica internato, que não pode sair, né? Mas depois eles já começam a liberar no final de semana. Eu não entendo muito, né? Mas eu sei que o senhor cuidava do canil. E tem outras especificações, eu acho, dentro da brigada. Isso tu pode escolher dentro da brigada, durante tu faz enquanto tu faz o curso, ou é depois ou tu é mandado para cada lugar? Isso tudo é depois, né? Primeiro tu faz o curso, tu te forma, né? E, e ali eles te explicam as várias especialidades que tem, né? Mas depois de tu formado, aí que tu vai escolher uma especialização, né? Aí sim, aí tu tem que fazer um curso para te especializar naquela área que tu escolhe depois, né? Eu, no caso, fiz um curso de especialização em sinofilia, né? Fui sinófilo, por 26 anos, fui sinófilo da Brigada Militar, né? E o que é sinófilo? Sinófilo é aquele que lida com cães, né? É treinado para trabalhar com cães, né? Que foi a minha área, né? Então, depois desses 7 a 9 meses que o senhor fez de treinamento para a brigada, aí o senhor fez mais um treinamento para trabalhar só com cachorros? Sim, fiz outro curso, né? Outro curso de especialização para trabalhar com cães. Fiz o curso de sinófilo, fiz 2 cursos, aqui tem um, esse aqui também são 3 cursos, ó, que eu fiz, né? Mas, que não está aqui, o curso de enfermagem veterinária também, que eu fiz aqui na URGS até, em Porto Alegre. Dentro da brigada, a brigada oferece todos esses cursos gratuitos para a pessoa fazer depois que Sim, entra? todos gratuitos, né? Todos gratuitos, né? Eu fiz em Porto Alegre, esses cursos de sinófilo, tudo eu vim fazer aqui no Canil do Boi, em Porto Alegre, né? E o curso de enfermagem veterinária eu fiz na URGS, né? Tudo por conta do Estado, né? Eu não paguei nada nesses cursos, né? Interessante, é muito legal, eu não sabia disso. Sim, Da mesma forma que tem, né, para cães, para trabalhar com canil, deve ter para outras coisas também, né? Tem para trabalhar com aqueles que querem se especializar para trabalhar com motos, para trabalhar nos RPMON, que é os batalhões de equinos, né, para trabalhar com cavalos, né? E tem alguma diferença de salário, tipo, aí eu me especializei em canil, então eu vou ganhar esse valor. Aí eu me especializei, por exemplo, nas motos. Aí muda o salário, ou é o mesmo padrão, assim? Não, o salário é o mesmo. Mesmo? O salário não muda nada. O salário só muda de acordo com as promoções, né? Dentro da brigada, né? Com as promoções. No caso, eu entrei soldado, né? Inclusive a divisa de soldado não está aqui, né? Eu entrei soldado, depois passei a terceiro sargento, depois segundo sargento, primeiro sargento e depois a primeiro tenente, que não está aqui também, né? Que foi onde eu me aposentei como primeiro tenente. E como é que faz para passar? É por tempo? Para passar para esses primeiros sargentos, segundo sargento? Existe por concurso interno e também por tempo de serviço, né? Mas é melhor a pessoa passar por concurso interno, né, que daí tu pode fazer mais cedo. Agora, se fizer esperar por tempo, às vezes demora um pouco mais, né? Então vamos voltar, pedi para o senhor de alguns cursos, né? Mas a gente tinha parado quando o senhor foi para Rio Pardo fazer o curso para a brigada, né? Isso. Daí eu fiquei durante 7 meses lá, né? Depois da conclusão do curso, aí foi onde eu fui designado para Charqueada. Na realidade, a gente já sabia que vinha para Charqueada, né? Que esse curso todo foi formado para vir para a cidade de Charqueada, né? Aonde eu cheguei na cidade de Charqueada no dia 17 de julho de 89. Foi quando eu cheguei em Charqueada, né? E aí me apresentei no batalhão ali de Charqueadas, que é o 28 batalhão, não tem nada aqui que fala do 28 batalhão, só tem fotos ali. Me apresentei no 28 batalhão de Charqueadas, né? E trabalhei nos presídios, trabalhei na rua, né? E depois que eu tirei um período de trabalhando no presídio, mais um período trabalhando no policiamento na rua, aí depois que eu fui trabalhar com cães, né? Aí que eu fui... Aí que o senhor fez a especialização, no caso dessa parte que o senhor mostrou dos seus cursos. Foi aí que o senhor decidiu fazer isso? Isso, na realidade, a gente tem que ficar assim, ó, esperando essa oportunidade, né? Na verdade, eu não esperava fazer esse curso.
Em nenhum momento eu esperava, assim, eu quero fazer isso. Não, surgiu a oportunidade e eu aproveitei, né? Surgiu a oportunidade, né? E eu entrei com tudo, né? Para mim foi bom porque um policial militar, como vocês sabem, geralmente trabalha de noite, né? Trabalho de dia, trabalho de noite, trabalho de dia, trabalho de noite, né? E daí eu já estava casado, né? Já estou pulando um pouco, mas logo que eu cheguei, vou voltar um pouquinho, logo que eu cheguei em Charqueadas, acho que não deu, acho que uns 2 meses, mais ou menos ali, eu conheci a minha esposa, que é a Marlise, né? Conheci ela, era uma jovem, tinha 16 anos, né? E se criou na igreja, era filha de pai e mãe crentes, né? Os irmãos, as irmãs, tudo crente. E ela tinha 16 anos, se criou na igreja, só que ela não era batizada, né? Daí, o mesmo ônibus que eu pegava para ir trabalhar, ela também pegava para ir trabalhar numa fabriqueta de calçados, né? E aí a gente se conheceu dentro do ônibus, né? E começamos a namorar ali, mas só que enfrentamos uma barreira, né? O pai dela e a mãe dela não queriam, de jeito nenhum, né? Porque eu não era crente, e ela não era batizada, mas era uma guria, se criou na igreja, né? Era uma jovem que estava sempre na igreja, né? E eu era mundano, né? Me criei no mundo, né? Mas foi uma barreira do início, uma barreira muito difícil, né? Mas aos poucos a gente foi conquistando o coração deles, né? E quando que o senhor se converteu? Foi nesse processo, antes de casados ou depois? Do quê? Quando que o senhor se converteu? Foi antes do casamento ou depois? Foi assim, ó. Daí a gente foi até que o pai e a mãe dela começaram a consentir com o nosso namoro, né? E daí a gente começou a namorar e tudo, noivamos, né? Noivamos e tudo, e até ali a gente não tinha decidido. Aí, um belo dia, foi em 91, se eu não me engano, 91, no ano de 91, ia ter batismo no dia 20 de janeiro. E nós, no dia 19, eu tinha ido já algumas vezes na igreja, né? Porque eu ia lá na casa dela e chegava nos domingos e chegava a hora de ir para o culto. O pai dela e a mãe dela, e tudo se arrumava para o culto e ia para a igreja e eu dava no pé. Dava no pé, não ia, né? Até que um dia eu pensei, não, mas eu vou ter que ir, né? Porque eu estou sempre fugindo, né? Pensei, vou ir. Aí nesse dia eu decidi ir, num domingo, e fui e gostei, né? Quando eu entrei na igreja, eu tive uma recepção muito boa dos irmãos que trabalham na porta, né? Nessa época, eu já tinha 24 anos, eu acho, né? Quando eu entrei na porta, assim, a recepção dos porteiros ali me marcou muito, né? Eles me abraçaram, eu digo, esses caras nem me conhecem, né? Então, me abraçaram, receberam com um sorriso, aquele carinho ali, que ele me cativou muito, né? E eu entrando na igreja, assim, parece que soava assim uma melodia, né? Uma melodia tão boa, tão agradável, que me criou uma paz tão boa, né? Naquele culto, que para mim aquele culto não precisava mais terminar, né? Eu não tinha pressa de sair daquele culto, de algo tão bom que eu estava sentindo ali, né? E daí eu comecei a ir e não parei mais, né? Não parei mais. Aí, no ano de 91, dia 20 de janeiro, ia ter um batismo. E daí no dia 19, eu e ela estava lá na casa dela, daí começamos a conversar, vai ter batismo amanhã, então, não sei se foi ela que me convidou, não sei bem certo como é que surgiu o assunto, sei que nós decidimos, vamos lá falar com o pastor e vamos se batizar amanhã? Tá, vamos. Daí fomos lá, falamos com o pastor, né? Nem fizemos um discipulado, não, que o pastor sempre fazia, um discipulado, como a gente decidiu, porque o batismo era no outro dia, né? Aí a gente falou com o pastor concordou, aconselhou bastante nós, né? E se batizamos, e já estamos até hoje, agora em janeiro, dia 20 de janeiro, fez 31 anos que nós descemos as águas batismais lá na cidade de São Jerônimo, uma outra cidade lá onde estava sendo realizado o batismo naquele ano, né? E daí passamos, né, a trilhar os caminhos do Senhor, né? E aí no outro ano vocês se casaram? E isso, daí nós nos casamos, nós nos casamos no mesmo ano que se batizamos. Nos casamos em maio, a gente se batizou em janeiro, e em maio a gente se casou, né? Casamos. Temos uma filha e 2 filhos, né? Glória a Deus, eu agradeço muito a Deus, né? Porque
Foi um chamado de Deus. E nesse chamado de Deus, Deus providenciou tudo para mim. Ele falou comigo, praticamente bêbado, dentro de uma cancha de bocha. E em princípio eu quis sair para o Uruguaiana, mas o destino dele, como eu digo, eu queria sair para a direita, mas o destino dele era para a esquerda. E Deus foi me conduzindo, me deu serviço no posto, enviou aquele sargento lá para mim entrar para a brigada, né? E foi me trazendo até Charqueadas. Ele tinha uma jovem me esperando ali. Toda a providência de Deus, Deus me deu serviço, né? Me abençoou na área profissional e na área espiritual e também na área matrimonial. Eu só tenho a agradecer a Deus. Todos os dias eu agradeço a esse Deus, que hoje, pela bondade, estamos há 31 anos servindo ao Senhor, criando nossos filhos nos caminhos do Senhor. Os 3 servem ao Senhor. Meus filhos são pregadores do Evangelho. A Evelyn conhece muito bem, né? Conhece eles, né? Pregam o Evangelho, já pregaram por todo o estado e fora do estado, né? Todos eles são a Ivanise, que é a filha mais velha, é formada em teologia, né? Então Deus projetou tudo para mim, aleluia. E eu sou grato a esse Deus, aleluia, que me arrancou lá do meio das grotas, irmãos, do meio das grotas. A Evelyn ainda não foi lá, mas é morros. Quando a gente abre a janela da nossa casa, a casa dos meus pais lá, tem morro assim, ó, para o lado, tem morro para frente, morro para os fundos, né? É morro, mato, e eu me criei lá. Irmão, quando eu era criança, até um adolescente ainda, eu não fazia uma refeição na casa de uma pessoa estranha. Era só em casa. Eu poderia até ir brincar com os amigos, filho dos vizinhos lá dos meus pais, mas eu não comia um pedaço de pão. Eu era muito chucro, muito tímido, tremendamente, né? Então, tanto que eu achava que a minha vida ia ser só lá. Mas Deus, não sei o porquê, mas Deus sabe, se agradou do meu coração e decidiu me tirar daquele lugar. Me arrancou de lá, de dentro de uma cancha de bocha, bêbado, jogando. Ele fala comigo e me convence. Porque eu sempre fui difícil assim de tomar uma decisão. E quando aquela voz falou comigo, eu não pensei 2 vezes. Na mesma hora eu tomei a decisão que tinha que sair. Então foi algo de Deus que me convenceu eu sair de lá. E Deus providenciou tudo para mim. Eu tinha um sonho quando era um adolescente lá de ser militar, né? Mas naquele exato momento parece que eu não queria mais, né? Mas Deus foi colocando tudo nas minhas mãos. Deus providenciou que nem eu já disse, né? A minha área profissional, espiritual e matrimonial. Deus me deu trabalho, né? Me deu uma família abençoada, que eu só agradeço a Deus todos os dias, né? Já tenho uma nora e já dá para dizer 2 noras também, em nome de Jesus, né? Que é uma benção, a Evelyn também. Então, eu só agradeço a Deus, né? Por tudo. Então, a melhor coisa que eu tenho para dizer para os jovens de hoje, que eu amo muito trabalhar com os jovens, gosto muito da juventude, a melhor coisa para um jovem, não só para jovem, para todo mundo, mas em especial aos jovens, é nós obedecer a voz de Deus. Obedecermos a palavra de Deus. A melhor coisa é obedecer. Porque eu creio, sim, irmão, que Deus me abençoou dessa maneira, que Ele tem me abençoado, porque eu obedeci aquela voz dEle, quando Ele falou comigo naquela cancha de boche. E depois que eu conheci o verdadeiro Evangelho, eu fui entender que aquela voz, quem falou comigo, era o Senhor. Numa das minhas primeiras oportunidades que eu tive de falar sobre a palavra do Senhor dentro de uma igreja, numa congregação, onde a gente congregava lá em Charqueadas, um irmão pediu para mim contar um testemunho, e eu comecei me veio a lembrança esse testemunho, né, que Deus tinha falado, que Deus não, dessa voz que eu tinha ouvido lá. Só que quando eu me lembrei e comecei a falar, eu não conseguia falar de tanto que eu chorava. E o Espírito Santo ali me convenceu. Era eu que falei contigo naquele lugar, aleluia, para te tirar de lá. Ali o Espírito Santo, por isso que hoje eu digo que foi Deus que falou comigo, porque Deus confirmou
para mim que foi ele que havia falado comigo. E meus pais não eram crentes, meus irmãos, minhas irmãs, ninguém era crente. Hoje todos servem ao Senhor. Amém. Mesmo eu morando 300 quilômetros longe deles. Mas eu comecei a ir para a igreja de madrugada, orar pelos meus pais e pelos meus irmãos e minhas irmãs. E Deus foi salvando um a um. Então, quando nós nos colocarmos na presença de Deus, em oração, e clamarmos, aleluia, sinceramente na presença do Senhor, o Senhor responde. E nessa minha trajetória de trabalho na Polícia Militar, eu trabalhei em Charqueadas, naqueles presídios todos por ali. Trabalhei aqui em Porto Alegre, no Presídio Central, 3 anos e pouco. Trabalhei Em Osório, o senhor também tem um testemunho desse lugar, né? Trabalhei em Osório. E em todos eles, Deus me colocava para trabalhar e Deus tinha sempre um propósito espiritual. Então eu sempre entendi que Deus não me colocou na brigada simplesmente para me dar um trabalho. Claro que também foi isso. Mas Deus me colocou porque Ele tinha um propósito espiritual por onde eu passava. E começamos eu já fazia antes culto no semiaberto, tal de CPA, talvez vocês já ouviram falar que tem lá em Charqueadas. CPA, uma colônia penal agrícola que tem lá. E nos sábados de manhã eu ia fazer culto. Na época eu não tinha carro, hoje eu tenho um carrinho, graças a Deus, mas na época eu não tinha carro, eu pedalava 9 quilômetros todo sábado de manhã para ir lá fazer culto. Eu, um brigadiano, no meio de 300 presos lá, evangelizando com um maço de folheto, né? Evangelizava, e tal hora vai começar o culto em tal lugar lá, que era onde tinha uma congregaçãozinha, e convidava. Ia sempre uma média de 10, 12, 15, 17, às vezes, iam lá frequentar o culto, sempre tinha, né? E um dia nós fizemos um culto, e depois que terminamos o culto, estava indo embora, eu e outro irmão que estava lá. Nós estava saindo, daí um pouco veio um preso gritando, seu Marco, no meio de uns eucaliptos que tinha lá, ele estava meio para... que lá é campo, tem bastante campo lá, e ele vinha gritando, seu Marco, espera aí, seu Marco, me conheceu de longe, né? E chegou e me abraçou tudo, me ajuda, dizendo, me ajuda, eu quero voltar para Jesus, eu estou no semiaberto agora, o senhor me ajuda, seu Marco, me ajuda, mas pedindo socorro, assim, para me ajudar. Não, vou te ajudar sim, vou te ajudar em oração, vou estar ajudando sim. Mas aí passou uns dias que eu não pude ir nos cultos lá. Mas logo depois aquilo, ele foi embora. Quando eu fui de novo lá, procurei por ele, não estava mais lá, já tinha saído. Não sei se ele saiu no condicional ou liberdade. Aí um dia eu vim a Porto Alegre, ia lá no Hospital da Brigada, fardado, e eu estou na rodoviária, esperando um ônibus para ir lá para o Hospital da Brigada. Estou ali fardado, ali um pouco eu vi que alguém chegou e bateu assim em mim, né? Não, bateu desse lado aqui assim. Bateu, eu olhei, vi que correu para o outro lado, e quando eu olhei era ele, cara. Ele me deu-lhe um abraço, eu fardado ali, ele me deu-lhe um abraço, e chegava quase para o lado, dizia ele, numa alegria, assim, ó, seu Marco, voltei para Jesus, voltei para minha esposa, porque ele estava separado da esposa também, voltei para minha esposa, estamos juntos, estamos na igreja, estamos servindo a Deus, mas numa alegria assim, ó, e daí foi a última vez que eu vi ele, né? Mas então, eu glorifico a Deus, porque não perdi aquela oportunidade, por mínima que foi, aleluia, mas semei a palavra ali, e Deus abençoou, né? Deu fruto e ele voltou para Jesus, reconciliou o casamento dele, né? Então é uma alegria. Eu sempre tive essas oportunidades e sempre aproveitei. E várias outras ali no Presídio Central, várias outras. Tinha uma época que tinha o hospital penitenciário dentro do presídio, e quando tinha que levar um preso para o hospital, a gente subia, daí não tinha um segundo piso, lá tinha um corredor, tipo um túnel imenso, assim. Aquele túnel ali, quando chegava ali, eu dizia, aqui é o lugar de eu pregar o evangelho. Daí ficava só eu e preso ali. Quando chegava ali, eu entrava com o evangelho sempre, né? Preguei para vários ali, não sei se aceitaram ou não, mas sempre que eu passava ali com o preso, ali eu pregava o evangelho, né? E depois tem esse que a Evelyn falou, lá de Osório. Isso foi 2004. 2004 chamaram 9, parece que foi 9 brigadiano ali de Charqueadas, para trabalhar na força-tarefa, né, que era trabalhar nos presídios, né, e era para 6 ficar aqui no Central e 3 ir para Osório, né, e não disseram quem, dos 9, né,
que ia ficar e nem quem dos 9 que ia ir para Osório. Aí a minha esposa ainda disse, ó, quando chegar no Central, ali que eles escolheram os 3 que iam para Osório, né? Quando chegar no Central, pede para ficar no Central, diz ela. E eu, não vou pedir. Deixar que Deus dirija a minha vida. Mas tu tem que pedir. Não vou pedir, não. Ela, mas faz a tua parte. Ela começou a insistir, faz a tua parte, pede para te ficar no Central ali, que é mais perto, né? Rapidinho para estar em casa. Daí eu pensei assim, tá, então eu vou pedir. Mas na mesma hora que eu disse para ela, vou pedir, eu pensei comigo, não vou pedir não. Eu disse para ela só para deixar ela contente, né? Aí chegamos ali, se apresentamos ali, aí eles disseram, ó, vocês sabem que 3 vão para Osório, né? Não, a gente está sabendo, então tá, vou entregar os ofícios dos que vão para Osório. E um dos primeiros que eles entregou o ofício para ir para Osório foi para mim. E eu, amém, glória a Deus, em paz, tranquilo, né? Eu pensei, Deus está no controle, né? Deus está no controle. E me fui a Osório, tranquilo, né? Chegamos lá, liguei para ela, de ó, tô em Osório, assim, né? Ela ficou bastante triste. E naquele final de semana tinha uma campanha evangelística lá em Charqueado, né? A congregação onde nós congregava, e ela foi com as crianças, era tudo pequeno na época, né? Foi com as crianças e sentou bem atrás, num banquinho pequenininho, disse ela, né? Onde era da escola bíblica dominical, sentou num banquinho lá, bem aborrecida, bem atrás lá, e o pastor que estava pregando lá, era um pouco, pegou e chamou, irmã, tu que está aí atrás, irmã, te levanta aí. E ela se levantou e disse, ó, fica tranquila. Não sei se são bem essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Ó. Fica tranquila, porque o teu esposo fui eu que levei para onde ele foi trabalhar. Então foi tremendo, né? Foi Deus que levou ele, né? Para onde ele foi trabalhar. Que ele é meu servo e eu tenho cuidado dele e eu levei ele para lá porque eu quero usar ele para livrar uma vida que tem lá de um espírito de suicídio. E eu queria perguntar para o senhor também, nessa parte profissional, como é que funciona? Qual a parte boa de ser brigadiano e qual a parte ruim? É muito perigoso, não é? O senhor já teve alguma experiência ruim? Sim, eu particularmente gosto muito da Brigada Militar, né? Eu sempre gostei do militarismo, né? Que acho muito bom pela hierarquia e disciplina que existe dentro da Brigada Militar, né? Então isso faz com que ela seja uma instituição organizada, né? Que isso é muito bom, né? E claro que no trabalho tem bastante risco, né? É um trabalho bastante perigoso, mas a gente tomando todos os cuidados necessários, tomando as providências corretas que a gente aprende durante o curso, usando os equipamentos adequados e corretamente, eles vão te ajudar bastante. Que muitas e muitas vezes eu já vi de colegas que infelizmente perderam as suas vidas, né, em atendimento de ocorrência. Na maioria que eu tenho observado, porque trabalharam mal, né? Entraram muito afoito muitas vezes, né? E a gente tem que tomar todos os cuidados, né, dentro do atendimento de uma ocorrência. No momento que tu tomar todos os cuidados, usando os equipamentos corretos, a probabilidade de tu ser atingido ou ser alvejado pelo um delinquente, pelo um criminoso, a chance é bem menor. Mas tem que tomar os cuidados, né? Tem que aprender a trabalhar em equipe, nunca trabalhar isolado, né? Eu já vi colegas morrer porque muitas vezes querem dar uma de herói, podemos dizer assim, né? Deixam de chamar muitas vezes os colegas, pedir apoio, e aí acabam muitas vezes sozinho, sofrendo a perda até mesmo da própria vida, né? E o senhor já sofreu alguma perseguição na rua, alguma coisa da sociedade por ser brigadiano, algum insulto que às vezes acontece? Não tão diretamente, mas já algumas ameaças a gente já sofreu, né? Eu trabalhei em uma área que eu trabalhava com cães e eu
treinava e trabalhava com cães que para farejar drogas, né? Então a gente já sofreu ameaças, né? Ameaças a gente já sofreu, né? Então, mas nada assim tão grave, né? Outra coisa, tem algum lugar, alguma coisa dentro da brigada que tu possa fazer o concurso, né? Passar, fazer a preparação e não ter que trabalhar na rua, não ter que estar nessa linha de frente, se expor? Teria algum lugar menos perigoso, digamos assim, num escritório, para trabalhar num lugar mais fechado? Sim, tem a parte administrativa da brigada, né? Existem vários setores dentro da corporação, né? Que tu pode conseguir trabalhar ali. Tu não vai trabalhar na linha de frente, não vai trabalhar direto na rua, né? Tem colegas que às vezes trabalham 30 anos na brigada sem ir para a rua. Trabalho dentro das partes administrativas, né? É, mas eu posso escolher ir para essa parte administrativa? É, às vezes tu consegue escolher. Às vezes tu tem que esperar uma oportunidade. E digamos que eu tenha um curso superior. Digamos, eu sou formada em administração e eu faço o concurso da Brigada e passo. Eu teria uma vantagem por ter esse curso de administração e ficar ali? Sim, com certeza. Quanto mais especialização tu tiver, mais facilidade tu chegar numa parte administrativa, numa parte que tu não vai ir para a linha de frente, vai ser mais fácil. Então, a pessoa que é formada em alguma faculdade e entra, ela pode ir para algum campo mais específico da sua área depois que entra na brigada? Sim, com certeza. E, se eu não me engano, também tem a parte da música, né? Tu pode entrar na brigada, mas ficar na banda. E aí tu também não te expõe, tu fica só... Tu toca, praticamente, né? Sim, também tem, né? Tem a banda da brigada, né? Onde muitos colegas que tocam instrumento, né? Eles conseguem ir para ali e só ficam naquela... Então, essa parte de quem trabalha na banda ali não tem que realmente estar na linha de frente, não precisa sair nas ruas, só fica com os ensaios e tocando quando preciso. Sim, eles ficam direto nessa área, né? E quem tem na área da saúde, digamos que eu tenha alguma pessoa que seja formada em enfermagem, psicologia, pode trabalhar no hospital da brigada pelo concurso ou como funciona? Se ele é formado em psicologia, ou até mesmo odontologia, medicina, né? Ele presta um concurso, né? E vai trabalhar no Hospital da Brigada. Se eu não me, eu não sei, né? Mas tu ganha um posto, não passa sargento daí? Se tu... Alguma coisa assim, conforme tu vai... Tipo assim, se eu entro sem nenhuma especialidade, nenhuma faculdade na polícia, eu vou ser um soldado normal. Mas se eu já entro com alguma formação, eu já consigo passar um nível? É assim, ó, se tu entrar para a área da saúde da Brigada Militar, se tu for formado em medicina, odontologia, até mesmo psicologia, se tu for formado, tu já entra direto como capitão da brigada, né? Se tiver essa formação e prestar o concurso para a área da saúde. Agora, se tu for formado, tiver essas mesma formação, mas tu entrar num concurso para um soldado combatente, que não seja para a área da saúde, tu fez o concurso para soldado, vai ser soldado. Aí, tu sendo soldado, a hora que abrir concurso para a área da saúde, tu pode prestar esse concurso. Até porque tem idade, né, para fazer o concurso da brigada. Até, não sei até quantos anos que é. Até 26 anos, né? Até 26 anos. E outra coisa a respeito da pergunta anterior, né? Se tu é formada em direito, por exemplo, e tu quer ser oficial da brigada, tu entrou como soldado, mas tu é formado em direito. Quando abrir concurso para oficial ou para capitão da brigada, né? Tu pode prestar o concurso e de soldado tu pular já para capitão. Só claro, tu vai prestar o concurso e vai fazer um curso de 2 anos e sair capitão direto. Então, esses concursos que eu faço depois de formado são diferentes, né? Eu posso fazer daí com qualquer idade. Tipo assim, se com 28 anos eu me formei em medicina, eu posso fazer o concurso para ser capitão. Sim. Aí eu posso entrar. Sim. Tu já sendo policial militar, aí não tem limite de idade. A hora que tu te formou, seja na área da saúde ou seja em direito, tu quer prestar o concurso para capitão, tu pode prestar. Tá, mas então eu tenho que estar dentro da brigada
dessa idade, tipo assim, eu não posso estar com... tipo assim, eu fiz minha faculdade de medicina, eu terminei lá com 28 anos, mas eu não entrei na brigada. Mas aí agora eu quero fazer um concurso, esse concurso que tu falou da brigada para ser capitã. Eu posso fazer ou eu só posso fazer se eu estiver dentro da brigada já antes? Tu estando dentro da brigada, eu sei que não tem limite da idade. Agora, para fazer para quem é civil, por exemplo, você formou com 30 anos, você formou em medicina, aí eu não sei te responder bem certo o limite de idade. Mas tem um limite de idade, mas parece que é um pouco mais daí não é 26, parece que é um pouco mais. E aí tem diferença de valor, né? Porque o bom, eu acredito eu, que de tu depois ir evoluindo, né, crescendo capitão, é que o salário também vai aumentando, né? Ah, sim. E uma coisa boa que eu acredito da brigada é que depois que tu passa no concurso, tu já fica com salário fixo de uns 5 mil, se eu não me engano, né? O salário inicial hoje, para um soldado, recebe tranquilo uns 5 e poucos. E aí, conforme vai passando o nível, vai virando sargento, vai fazendo o curso, o salário vai aumentando, né? Vai aumentando, Sim, a cada graduação, a cada promoção, tu recebe um pouco mais, né? E o senhor saberia dizer qual a média salarial, mais ou menos, de cada posto, soldado, sargento? Sim, o soldado está em torno aí de 5 mil, né? De 5 mil. Aí um terceiro sargento é em torno de uns 6 mil. Aí vem o segundo sargento, em torno de uns 7 mil por aí, né? Primeiro sargento já é um pouco mais, em torno de uns 8 mil, né? Depois primeiro tenente, né? Primeiro tenente. Hoje, bruto primeiro tenente, hoje está em torno de 12.900 mais ou menos, tá? 12.900, né? Depois vem o capitão. O capitão ganha bem mais. O capitão já dá um pulo, né? O capitão está em torno dos 19 mil. E tem como um soldado chegar a capitão sem faculdade nenhuma? Não. Ele tem que ser formado em direito ou para a área de saúde ser formado numa especialização da área da saúde, né? Então não tem como chegar a capitão dentro da brigada se não tiver uma faculdade? Não, não tem. Para ser capitão tem que ter faculdade, tanto um policial combatente como da área da saúde, né? Tem que ter uma faculdade, né? E o que o capitão faz especificamente? Porque o brigadiano normal, soldado, sargento, a gente sabe que fica nas ruas, alguns, né? Outros trabalham com os cachorros, que nem o senhor. Mas o capitão, o que ele faz, assim? O capitão, ele é comandante de companhia, né? É comandante de companhia, então ele faz todo o planejamento, né? Ele faz o planejamento de um policiamento daquela área que abrange a companhia que ele comanda, né? Ele faz o planejamento das áreas de maior risco, né? As áreas frente de colégio, ele que vê aonde é necessário ter um policiamento, ter um maior número de soldados trabalhando naquele lugar, né? Aí, no caso, ele não atua na linha de frente, ele atua organizando as pessoas que vão atuar, os soldados, no caso, Isso, na linha de frente. Mas uma pergunta. Por exemplo, de soldado, eu saio para terceiro sargento? Isso. E aí, depois para o segundo, primeiro. Quando eu vou pulando esses níveis, eu tenho, digamos assim... Eu posso parar de sair nas ruas, eu fico num posto parado, como acontece? Ou todos os níveis, terceiro, segundo, primeiro, ficam nas ruas? Olha, eles poderão trabalhar na rua, como poderão trabalhar administrativamente também. Daí eles podem escolher, conforme tu vai ganhando os cargos, tu pode escolher onde tu quer ficar. Não é tanto poder escolher, de acordo com as vagas que vai ter, né? Porque, por exemplo, o terceiro sargento, geralmente ele comanda guarnições que estão na rua. Tem uma guarnição, vamos dizer, de 5 na rua, 5 soldados e um terceiro sargento que é o comandante daquela guarnição, né? Já o segundo sargento, geralmente, ele fiscaliza o serviço daquelas guarnições que estão na rua. Porque às vezes tem um grupo aqui de 5 soldados e um terceiro, mais outro grupo, às vezes tem 3, 4 grupos de 5 soldados com um terceiro sargento comandando cada um daqueles grupos. E o segundo sargento, ele é responsável por todos os grupos, ele fiscaliza o serviço de todos aqueles.
né? E o primeiro sargento, geralmente, esse sim, geralmente trabalha administrativo, que ele confecciona as escalas de serviço, né? Para toda a semana e faz outras papelamas que precisa ser feito ali, né? E o policial, assim, ele trabalha 8 horas por dia também? Ou tem e trabalha de noite? Como é que é feita a escala? Eu posso escolher se eu quero ficar de noite, de dia? Existe, geralmente existe duas escalas, né? Existe a escala de 6 por 18, de tu trabalhar 6 horas e folga 18, trabalha 6, folga 18, ou outra escala que tu trabalha 12 durante o dia, folga 24, daí vai entrar na noite, trabalha mais 12 e folga 48. Para quem trabalha na rua, né? Geralmente é a escala que a gente chama 12 por 24, 12 48. E quais as características que o senhor acha que uma pessoa tem que ter para entrar para a brigada? Olha, primeiro passo, a pessoa tem que ter vocação. Eu acho que primeiro passo tem que ter vocação. Ela tem que sentir que tem vocação para isso. Porque se a pessoa que não tem vocação, geralmente acaba desistindo, né? Ela não pode ir simplesmente pensando só no salário, que nem é tão bom, né? Mas não pode ir pensando só no salário, não pode ir pensando só em ter um emprego que dificilmente vão botar para a rua, né? Tem que ter vocação, tem que ter um pouco de coragem, né? Não pode ser uma pessoa muito medrosa, né? Então, esses são os principais, né? Ter vocação, ter sangue no olho, como se diz, né? E a partir dos 18 anos já eu posso fazer o concurso? Sim, a partir dos 18 anos pode fazer. O que eu achei interessante é que a pessoa tipo, pode entrar, né? Fazer com 18 anos, entrar na brigada e dentro da brigada já ganha esse salário, porque para quem tem 18, 19 anos, ganhar um salário de 5 mil é bom. Aí a pessoa pode entrar e fazer uma faculdade enquanto trabalha nisso e depois vai crescendo. Eu achei muito legal, um ótimo jeito de. Mas enfim, outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é sobre as diferenças de polícia civil, é diferente, né, da polícia militar, polícia federal, assim, como é que funciona? A polícia, a Brigada Militar é a polícia militar, né? É do estado do Rio Grande do Sul, né? Ele é a nível estadual. Então, quem presta o concurso vai trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. Quem presta pode vir de outros estados, né? Fazer, mas vão trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. E é outro concurso, já é diferente da Brigada Militar. Não, esse é a Brigada Militar, né? A Polícia Civil é outra polícia, mas também a nível estadual. Também a nível estadual. É a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né? É a mesma coisa, só que uma é civil, a outra é militar. No caso, o senhor só pode trabalhar aqui dentro do estado. Só dentro do estado, é. Então, cada estado tem um concurso diferente, uma prova diferente para a Brigada Militar. Isso, cada estado tem a sua polícia militar, né? Militar. E aí, para a Polícia Civil, para eu fazer o concurso, já eu tenho que ter uma faculdade, né? Um nível superior. A polícia Civil exige faculdade, sim, para entrar, porque eles são a polícia judiciária, né? Então, eles exigem uma faculdade para poder prestar o concurso. E o senhor sabe mais ou menos o salário da Polícia Civil, assim? Eu não sei bem certo, mas o salário deles é melhor do que o da Brigada Militar ainda. E também tem a Polícia Rodoviária Federal, né? Essa aí eu não sei como. É um concurso diferente também, tem que ter faculdade. A Polícia Rodoviária Federal precisa de faculdade também. E é a nível federal daí, né? Sim. E aí eu posso fazer o concurso aqui e ser mandado lá pro Acre, por exemplo. Eu acredito, eu não sei muito sobre a Polícia Rodoviária Federal, né? Mas a pessoa que presta o concurso, eu acredito que, de acordo com a sua classificação de curso, poderá ser mandada para qualquer lugar do país. Eu acredito que seja assim, tanto a Polícia Rodoviária Federal como a Polícia Federal também, né? E tem na Polícia Militar tem benefício de plano de saúde, vale alimentação, essas coisas assim. Quais os benefícios além do salário que a Polícia Militar proporciona? Sim, tem as etapas, né, as vale-refeições que saem todos nos dia 20, né? E também tem plano de saúde, né? Que tem IP, tem o IBCM, né? Mas daí o senhor tem que pagar, não é dado, no caso, tem que ser pago. O IP, por exemplo, esse, independente de eu querer ou não, eu tenho que pagar e vou ter
esse plano de saúde, mesmo que eu não queira. Agora, a IBCM, que é outro plano de saúde, esse, se eu quero, eu me associo e passo a pagar esse plano de saúde. Se eu não quiser, não precisa. E como é que funciona no caso do hospital da Brigada Militar? O senhor, tipo assim, digamos que o senhor está com alguma doença, o senhor está com Covid e precisa ser internado. O senhor pode ser levado diretamente para o hospital da Brigada Militar aqui em Porto Alegre? Sim, eu posso ir direto para lá, consultar lá e se precisar ser internado, serei internado. E sem pagar nada? Sem pagar nada. Tanto o senhor quanto alguém da sua família? Tanto o sócio, né, no caso, como os familiares. E se o senhor, digamos, for mandado para outra cidade, tipo, não queremos mais que o senhor fique em Charqueadas, queremos que o senhor vá para Santa Rosa. O senhor ganha alguma coisa a mais, o benefício, aumenta o salário para o senhor se deslocar? Não, só no caso assim, ó, se eu me mandarem trabalhar, digamos lá em Santa Rosa, e eu continuar pertencendo ao batalhão de Charqueadas, aí sim, o período que eu estiver trabalhando lá, o Estado me paga diárias para mim trabalhar lá. No caso, quando eu trabalhei no Presídio Central, que eu citei, e quando trabalhei em Osório, eu continuei pertencendo para o batalhão de Charqueadas. Então, todo o período que eu trabalhei no Central e em Osório, o Estado me pagava diárias corridas para mim trabalhar, né? Agora, se ele me transferir lá para Santa Rosa, aí eu não vou ganhar nada, né? Eu fui transferido para lá, eu passei a pertencer ao batalhão de lá. Então, quando o senhor vai para trabalhar por alguns períodos, o senhor ganha, a pessoa ganha a mais, no caso, além do seu salário normal, ela ganha mais por estar em outra cidade. Sim, sim, aí ganha mais, ganha diárias durante o período que eu estiver trabalhando nessa determinada cidade. Sim. Tem também uma forma de ganhar um pouco a mais. Por exemplo, se eu for transferido de uma cidade para outra, no caso como já me aconteceu quando eu era primeiro sargento, né? Até quando eu era segundo, eu exerci função de tenente numa determinada área diferente, né? Me chamaram para mim ou me transferiram para esse local para mim trabalhar exercendo a função de tenente mesmo eu sendo sargento. Aí eles me pagavam a diferença, ou praticamente o salário de tenente, para mim exercer essa função mesmo eu sendo sargento. Então, isso é a diferença que é chamada, né? Às vezes até um soldado ganha uma diferença de sargento por exercer aquela função, porque às vezes, na falta de um sargento, o soldado exerce aquela função e passa a ganhar como a diferença de terceiro ou segundo sargento, né? E no treinamento, quando a gente entra na Polícia Militar, o treinamento que é feito nesses 7 meses é muito puxado, é muito difícil, assim, que tem pessoas que desistem no meio do caminho. É muito... O senhor sabe? Não é muito puxado. É como eu digo, tem que ter vocação. Quem tem vocação, ele aguenta tudo. Ele resiste, não desiste por nada, né? Então não é puxado. Agora a pessoa que desiste é porque ela não tem vocação, né? E que ela foi ali talvez para ver, vou lá ver como é que é, né? E acaba não se adaptando e desiste. Mas aquela pessoa que realmente ela tem a vocação, ela não desiste, né? Ela supera tudo porque não é nada além daquilo que a gente pode suportar. E quando a pessoa desiste, daí libera a vaga para outras, para chamarem, né? Provavelmente. Se for no início do curso, pode liberar uma vaga para ser chamado outro, mas se já for lá na metade do curso, já não tem como chamar outro, vai ficar para um próximo concurso aquela vaga, né? E é fixo de quanto em quanto tempo tem o concurso, ou é quando precisa de policial? Geralmente depende muito do governador do estado. Precisando realmente está sempre em falta policiais, como acho que vocês bem sabem, né? Que o déficit está bem grande de policiais militares, mas depende muito do governador do estado, né? Abrir os concursos. E para encerrar agora, qual o conselho que o senhor dá para quem quer entrar nessa área, quem quer seguir essa carreira de polícia? Bem, eu acho, como eu já falei, a pessoa deve fazer uma autoanálise de si mesmo, ver se ele tem vocação para carreira militar, né, de policial militar, e dar uma examinada, quem sabe, nos trabalhos da Brigada Militar, ver se é isso que ele quer, ver se é isso que ele gosta, e estudar. Hoje em dia os concursos são muito concorridos, né? Agora há pouco, no ano passado, aí teve o concurso, né? Onde
teve, parece que 30 e poucos mil inscritos para 4 mil vagas. Então, é bem concorrido. Quem quer, hoje tem que estudar bastante. Precisa estudar, porque senão não consegue passar, né? E outro conselho que eu dou, que é uma carreira que eu considero uma carreira brilhante. É uma carreira brilhante. Eu gostei, fiquei 33 anos na Brigada Militar, né? 33 anos em alguns dias. Hoje está fazendo 19 dias que eu fui para a reserva, né? Faz 19 dias que eu parei de trabalhar. E já estou com saudade de voltar. Já estou com saudade. Se eu pudesse, eu acho que eu voltaria, né? Já estou sentindo falta, né? Então, é uma carreira boa. Mas para quem gosta, né? Então faz um autoanálise de si, vê se você é isso que você quer, mergulha nos estudos e depois que entra não para de estudar. Segue estudando que você vai conseguir galgar os postos, né? Eu, pela bondade de Deus, cheguei a primeiro tenente, né? E talvez se eu tivesse estudado mais, tivesse me formado em direito, quem sabe eu teria feito o concurso para capitão, hoje teria no mínimo, quem sabe, um major. Mas eu aconselho para quem quer estudar, estudar e estudar, e que possa galgar, quem sabe, até todos os postos dentro da Brigada Militar. São esses conselhos que eu deixo para vocês e agradeço pela oportunidade que vocês me concederam nesta noite. Então, né, para finalizar, agradeço ao senhor, muito obrigada pela sua presença, por ter repartido as suas experiências profissionais, espirituais. Agregou muito, tenho certeza que vai ajudar muitos jovens na sua escolha profissional. Então é isso, estamos nos despedindo. Até um próximo episódio do Profissionalizando. Se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. A UMAI de Paipanema tem muitos projetos, como Profissionalizando, Dividindo para Somar e a nossa loja. Inclusive, você conhece a UMAI de Paipanema Loja? Todo o lucro é usado para melhorias dos nossos projetos. Seja um colaborador desta obra, não deixe de conferir. E se você gostou desse vídeo, já fica aí o link com a playlist que tem todos os vídeos do nosso projeto. Com certeza irão edificar e muito a sua vida.